Queridos, essa turma aqui é o Barbaracá. Talvez você é novo na igreja, não conhecia ou não sabia. Bom, meu nome é Matheus, eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui da IBB e pastoreio a galera do Barbaracá. O Barbaracá é um programa que surgiu há mais de 10 anos atrás para abençoar as famílias, para municiar as famílias com ferramentas, com caminhos, com instruções para filhos, para famílias que têm filhos na idade específica de 15 anos. E nós fechamos todos esses anos, nós fechamos a celebração, ou esse ano, que as famílias passam juntos com essa celebração, que nós chamamos de celebração da bênção. Então ontem aconteceu um momento muito especial, onde os pais, ao longo do ano, eles constroem uma bênção para declarar sobre a vida dos filhos, e aí nesse dia, que foi ontem específico, a gente teve essa festa, essa celebração da bênção. Os pais ministraram essa bênção, foi um tempo muito especial, e hoje os nossos Barbaracás estão aqui, lindos, tomaram banho ontem, se arrumaram, estão cheirosos ainda. Tem um rapaz de chapéu ali, que tem o meu respeito, parabéns. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, então, muito bonito seu chapéu, viu? E nós estamos aqui hoje para um segundo momento. Nós entendemos que, como igreja, também temos o privilégio, a oportunidade e a responsabilidade de abençoar as nossas gerações. E hoje, em específico, os nossos adolescentes. Então, ontem nós tivemos uma bênção das famílias sobre a vida deles, e hoje nós teremos uma bênção da igreja. Mas a palavra de hoje não é só única e exclusivamente para os adolescentes, porque eles me escutam bastante já toda sexta-feira. Mas é uma construção de muito que nós vivemos ao longo do ano e que se aplica à nossa vida. Seja eu, Matheus, casado, pai do Filipinho que está ali, seja você, um avô, uma avó, um tio, um adulto que está aqui com a gente hoje, um jovem, essa palavra é para você. Então nós vamos conversar hoje sobre vivendo como um Barbaracá, ou como se vive um Barbaracá, viver como um Barbaracá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós vamos percorrer alguns textos aqui desse capítulo de Gênesis. A proposta hoje é a gente pensar na vida de um Barbaracá. Barbaracá significa filho da bênção. Então, a proposta é a gente conversar um pouquinho juntos sobre como um filho da bênção vive. Seja esse filho da bênção um adolescente que está aqui com essa camiseta, filhos da bênção. Seja você que está aí sem a sua camiseta, filhos da bênção, mas é um filho da bênção, é um discípulo de Jesus, está aqui com a gente hoje. Então, como se vive um Barbaracá? E a gente vai falar sobre identidade, sobre propósito e sobre destino. Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o versículo 27, na verdade o 26 e o 27, ele diz o seguinte, 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se pela terra. Até aqui, por enquanto. Primeiro passo de como se vive um Barbaracá, e isso nós conversamos exaustivamente com esses adolescentes ao longo desse ano, é sobre identidade. Como se vive um Barbaracá? Se vive a partir da identidade que Deus tem para nós. Então, eu e você, se queremos viver como um filho da bênção, como um discípulo de Jesus, precisamos viver a nossa identidade como um filho de Deus. O texto aqui começa dizendo que Deus nos criou a sua imagem, a imago Dei. Nós temos a imagem de Deus. Essa imagem, obviamente, ela foi manchada pelo pecado. Ela foi marcada pelo pecado, mas ela está em nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, eu e você precisamos fazer um resgate, abrir o nosso coração para a redenção em Jesus, para que tenhamos o nosso coração transformado à imagem e semelhança de quem Jesus é.
A primeira coisa é que um barbaracá, um filho da bênção, vive de acordo com a identidade de Deus para nós. Essa identidade é a identidade de filho. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz em Romanos que se eu entregar o meu coração, se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo, eu sou um filho de Deus. Então, se eu quero viver como um discípulo, se eu quero viver como um barbaracá, como um filho da bênção, eu preciso viver como um filho de Deus. Eu preciso viver a minha identidade como um filho. Eu preciso viver a minha identidade, como o texto vai dizer aqui, se você puder olhar para a sua Bíblia, versículo 27, Deus os criou, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados homens e mulheres. Se queremos viver segundo a imagem que Deus nos criou, como filhos da bênção, como filhos de Deus, precisamos viver a nossa sexualidade a partir do que as Sagradas Escrituras dizem. A partir do que são valores e verdades contidos nas Escrituras. Não do que eu ouvi falar, não do que me disseram, ou não do que foi manchado e deturpado pelo pecado. Nós precisamos viver, se queremos viver como filhos da bênção, a nossa identidade como um filho, a nossa identidade como homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. E eu vivo como família, hoje o pastor Trauma falou sobre isso aqui. A identidade de alguém que é um barbaracá, que é um filho da bênção, ele entende que vive como um filho, ele vive segundo a imagem que Deus o criou, e ele vive família de fé. Romanos capítulo 12, versículo 27, vai dizer que nós somos corpo de Cristo. Todo o capítulo ali, capítulo 13, ele vai falar sobre os dons, ele vai falar sobre a vivência do corpo. Nós somos corpo de Cristo, nós somos uma família de fé. Se eu quero viver a minha vida como um filho da bênção, eu preciso vivê-la entendendo que eu sou parte de um corpo. Eu sou parte de uma família de fé. Eu faço parte dessa família, eu me envolvo com essa família, eu sirvo nessa família, eu empenho o meu coração nessa família, eu empenho os meus recursos nessa família. O problema é que nós, muitas vezes, guiamos a nossa identidade pelas coisas caídas da terra. Quem eu sou está muito mais ligado ao meu pecado do que o que as Sagradas Escrituras dizem. Quer ver um exemplo? Eu me defino, muitas vezes, pelo meu pecado, e não por quem Deus diz que eu sou. É usual, está na nossa conversa, está enraizado nas nossas falas. Eu sou, vou dar um exemplo, que não é verídico, a Giovana está aqui para comprovar. Eu sou desorganizado. Às vezes. Talvez só no meu escritório e no meu guarda-roupa. O resto a gente vai bem ali. Mas percebe que como esse eu sou alguma coisa, diz respeito à minha identidade. E a gente vai aplicando isso para tudo. Para tudo. E eu me esqueço que na verdade, como João capítulo 1:12 vai dizer, eu sou filho de Deus. E eu vivo a minha identidade a partir do que as Sagradas Escrituras dizem quem eu sou. Obviamente, vivemos nessa realidade caída. Vivemos num mundo onde nós pecamos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você não falou sim, está pecando, porque está mentindo. Peca também. Então, nós vivemos essa realidade, é inevitável. Mas redimidos em Jesus, justificados pelo sangue de Cristo na cruz, temos um caminho de restauração diária, temos um caminho de santificação. Eu entrego o meu coração a Jesus, eu sou salvo e sou santo em Jesus. Mas ainda não, por quê? Porque eu tenho um processo de santificação enquanto eu estiver aqui, até que esse processo seja concluído na glorificação. Quando então eu for aos céus, quando Jesus me encontrar, eu encontrar Jesus, esse processo será sido terminado, mas até que esse processo terminar, um processo de santificação, e um filho da bênção vive esse processo a partir da sua identidade
em Jesus. Não mais definido pela sua profissão. Eu sou o Mateus pastor, definido pelo meu desempenho aqui. Ou eu sou o Mateus advogado, eu sou o Mateus que estudei direito, eu sou o Roberto engenheiro, eu sou o Francisco médico, eu sou a Giovana psicóloga. Eu acabo me definindo diariamente pelo que eu faço, pelo que eu construí, pelos meus relacionamentos. Eu sou Mateus casado. A minha definição de quem sou está enraizada em coisas que são passageiras. Que são passageiras. E o problema de fazer isso é que eu não vivo mais como um filho da bênção. Eu vivo como um filho desse mundo. Se a minha definição está em tudo que eu faço, tenho, construir relacionamento. E o problema é que essas coisas invariavelmente vão nos frustrar. Não tem como. Eu amo a Giovana, mas ela vai me frustrar muito. Não muito, né? Pode ser menos. Mas ela vai me frustrar. Porque ela é pessoa, ela é humana, ela é pecadora. Então, eu não posso ser definido por quem a Giovana é. Eu não posso ser definido pela minha empresa. A pandemia mostrou isso pra gente. Sim ou não, queridos? Com tristeza, a pandemia nos mostrou que muitas empresas quebraram. E empresários tiveram que se reinventar nesse tempo. Se eles eram definidos por aquela empresa, acabou. Aquele cara não é mais ninguém. E o suicídio, aparentemente, é a única opção, o único caminho a ser seguido. Por quê? Porque quem eu era, acabou. É por isso que quando eu coloco a minha identidade num namoro... Aqui, acho que ninguém está namorando ainda, né? Olha os pais aí, não! Mas tudo bem, o pessoal aqui da frente, aqui, não aqui daqui. Quando você coloca a sua identidade num namoro, num relacionamento, você está dizendo que a sua vida se resume àquilo. Você não está vivendo como um filho de Deus. Você não está vivendo como um filho da bênção, como um barbaracá. Você está vivendo como alguém dependente emocionalmente, que atrelou a sua identidade a uma pessoa que erra, que falha, que peca, que vai te decepcionar e que pode te largar a qualquer momento. E o namoro pode acabar. E aí, a sua vida acabou? Não. Nós não podemos ser definidos. A nossa identidade não pode estar nisso. Nós não podemos viver graus comparativos. Nós não podemos viver de fuga. A gente não pode viver pelos nossos instintos. Um filho da bênção. Queridos, entenda uma coisa. Nós falamos muito sobre isso na conferência Flecha, se você esteve com a gente aí um mês atrás. Nós falamos muito sobre impulsos. Falamos muito sobre identidade. Existem impulsos carnais que afloram em nós. Cabe a nós, como filhos da bênção, não sermos dominados por esses impulsos e não nos definirmos por esses impulsos, mas dominá-los. Diferente do que Caim fez, que foi dominado pelo desejo de matar o seu irmão. Então a nossa identidade precisa estar em Jesus. Hoje à noite, é noite de você rever o seu coração. Rever os rótulos que você colocou em você mesmo, as definições que você se deu na caminhada. Durante tanto tempo eu me defini como empresário, eu me defini como farmacêutico, eu me defini como psicólogo, eu me defini a partir do meu negócio ou a partir dos meus relacionamentos. Tudo isso faz parte da nossa vida e tem a sua devida importância e atenção, mas não me define. Amém? Quem me define são as Sagradas Escrituras. Eu sou filho da bênção, eu sou filho de Deus, redimido, justificado, salvo em Cristo Jesus. Essa é a minha definição. O resto, a gente vai trabalhar para viver a partir dessa definição, como nós acabamos de cantar. A partir então dessa identidade em Jesus, a partir desse fundamento, desse alicerce, da rocha que Jesus é, eu dou o próximo passo, que é viver o meu propósito. Eu vivo o meu propósito como um filho da bênção. Aqui esse texto, Deus os abençoou. O versículo 28 vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Propósito do barbaracá, de um filho da bênção, é o propósito de gerar vida. É o propósito, é a bênção da multiplicação. Nós somos chamados para gerar vida. Então agora eu entendi, eu não sou mais definido por essas coisas, por essas relações, eu não sou mais definido por pessoas, por negócios, eu sou definido em Jesus. Definido em Jesus, então eu
fui salvo em Jesus. Eu fui redimido e justificado em Jesus. Agora eu começo a transbordar isso. O meu propósito passa a ser a transbordar vida. Esse propósito que é sinônimo de desígnio e finalidade. Agora, em Jesus, eu tenho um propósito de vida. Eu não é mais a minha empresa pela minha empresa. Não é a minha carreira acadêmica pela minha carreira acadêmica. Eu vou chegar lá no pós-doutorado, vou fazer 50 pós-doutorado e depois. Não é isso por isso. Tem um propósito que é gerar vida. É a bênção da multiplicação. Nós somos chamados a transbordar vida sobre aqueles que estão à nossa volta. E não mais a partir de uma identidade de coisas, de pessoas, enfim. Mas agora em Jesus, transbordando a vida de Jesus. Gerando vida. Não só o propósito de gerar vida, mas o propósito de gerar transformação, um mandato cultural de Deus para nós. Onde eu estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja no meu condomínio, seja na rua que eu moro, gerar transformação. Se a minha sala de aula é muito melhor quando eu não estou, tem alguma coisa acontecendo de errado. Se o professor dá graças a Deus que essa pessoa não veio hoje. Ai, Jesus, vai ser de boa a aula, vai começar e vai embora. Tem alguma coisa errada conosco. Se no trabalho é assim, se na faculdade é assim, se no estágio é assim, se os meus amigos se sentem desconfortáveis comigo, tem alguma coisa errada comigo, não é com os meus amigos. Eu não estou gerando transformação, eu estou estragando os lugares que eu vou. Esse não é o nosso propósito, porque esse propósito ele não depende mais das coisas, ele depende de quem eu sou. E quem eu sou em Jesus? Eu sou o perdoador. Eu sou o amável. Eu sou o manso, humilde, porque eu aprendo com Jesus. De mim tem o fruto do Espírito, transbordando amor, transbordando alegria, transbordando bondade, fidelidade, transbordando no momento de ira, mansidão. Esse sou eu. Então eu gero transformação não porque eu faço um monte de coisas, não porque eu sou bom em fazer um monte de coisas, eu gero transformação por quem eu sou em Jesus. Amém? Nesse processo há uma bênção da confiança, que é a bênção do descanso. Aqui, Gênesis capítulo 2, a gente vê no versículo 3, abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se eu tenho a minha identidade, eu também preciso entender que parte desse propósito não é exaurir quem eu sou tentando provar algo para alguém. É entender que Deus tem descanso para nós. A bênção da confiança. Ser um filho da bênção, ser um Barbaracá é entender a sua identidade em Jesus. É viver o seu propósito, entendendo que esse propósito diz respeito a gerar vida, a gerar transformação e a descansar. Que o tempo da transformação não é nosso, é de Deus. Que o tempo que as coisas vão se encaixar, eu vou viver como um filho, eu vou viver esse propósito de gerar vida e gerar transformação, mas não no meu tempo que as coisas vão ser transformadas. Eu preciso descansar. Não é por muito fazer, é por muito confiar. E o último passo. Então eu vivo a minha identidade como um filho, eu vivo a minha identidade não mais pelos rótulos, pelos instintos, eu não sou definido pelos pecados, eu sou definido por quem Jesus diz que eu sou. Eu vivo o meu propósito de transbordar vida, de gerar transformação nos ambientes onde eu estou, sabendo que essa transformação vem no tempo de Deus. Eu aprendo a descansar, a confiar, e eu entendo que todos temos um destino. Todos temos um destino. Nosso destino é sermos transformados à imagem de Cristo. Amém? Como Barbaracá, o nosso destino, como filhos da bênção, o nosso destino é sermos transformados à imagem de Cristo. A medida de Cristo. Filipenses capítulo 2 vai dizer que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo.
Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa vida, Ele é a verdade que nos guia. Você tem vivido como um Barbaracá? Você tem sido transformado à imagem de Jesus? Ou à imagem das coisas, das suas relações, das pessoas que estão caminhando próximos a você? Você tem sido definido pelas muitas coisas que você faz? O seu propósito está nisso? E se isso for tirado de você, se esse relacionamento acabasse, quem seria você amanhã? Se a sua empresa acabasse, quem seria você amanhã? Se a sua carreira acadêmica acabasse, quem seria você amanhã? Nós não podemos ser definidos por essas coisas, mas por quem Jesus diz que nós somos. Nossa identidade precisa estar em Cristo. Nosso propósito nasce, surge, frutifica, é gerado a partir dessa identidade. E como que num retorno, Jesus que nos deu essa identidade, Ele é o nosso destino. Como que num ciclo, Ele é o nosso destino. O nosso destino nesse processo de sermos filhos, de vermos propósitos, é sermos parecidos com Jesus. Porque é com Ele que passaremos a nossa eternidade, amém? Queria que você pensasse nessa caminhada. Você já entregou a sua vida a Jesus para viver a sua identidade de filho? Você já entregou a sua vida a Jesus para viver a sua identidade, não mais como definido pelo seu pecado, mas definido por quem Jesus diz que você é? Você já decidiu viver o seu propósito como um filho da bênção? Você já decidiu viver o seu destino hoje, gerando vida, gerando transformação onde você for? Queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos. Existe uma tendência nossa a nos voltarmos ao que nos afasta de Deus, a nos afastarmos da identidade que Jesus tem para nós. O primeiro passo é dizer: eu quero viver como um filho. Esse é o primeiro passo, é viver como um filho, é ter o seu coração redimido. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite, todos os olhos fechados, você já entregou a sua vida a Jesus para viver como um filho? Se a sua resposta é não, eu queria que você levantasse uma das suas mãos dizendo: eu quero viver como um filho, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver a minha identidade em Jesus. Amém. Amém, já vi ali no fundo. Nós precisamos viver a nossa identidade como filhos. Amém. Nós vamos todos nos colocar de pé. Durante essa canção, você que levantou a sua mão tem a oportunidade de vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Talvez você não levantou sua mão dizendo: eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu não tenho vivido como um filho da bênção. O meu propósito, o meu destino, toda a minha caminhada tem sido definida por outras coisas, apesar de ser um filho de Deus. Eu preciso reajustar os meus propósitos a partir da minha identidade, não mais a partir das minhas relações, não mais a partir dos meus negócios, da minha vida acadêmica. Eu queria desafiar você que está no seu lugar, a sair do seu lugar para vir aqui à frente dizendo: eu quero viver como um filho da bênção, ajustando os meus propósitos, ajustando esse meu destino de ser imagem e semelhança de quem Jesus é. Talvez o vir aqui à frente vai representar para você: eu preciso colocar alguns limites em alguns relacionamentos. Talvez o vir aqui à frente, você está dizendo para Deus: eu preciso reajustar a minha empresa. Eu não sei, mas nós precisamos fazer um caminho de volta às Escrituras
e vivermos como filhos de Deus. Nosso propósito a partir das Escrituras e o nosso destino a partir das Escrituras. Então, enquanto cantamos essa canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente vai ter um tempo de oração juntos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Vamos orar, queridos. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, orando e clamando ao Senhor. Esses dois irmãos que vieram aqui à frente, eu oro para que o Senhor traga propósito sobre o coração deles, traga identidade, alinhe, Deus, os caminhos que eles têm trilhados e os nossos caminhos também. Que nós sejamos sinceros ao olhar para o nosso coração e perceber caminhos que não dizem respeito à nossa identidade, perceber escolhas que não refletem quem somos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.